Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando nesse último domingo do mês de março, primeiro trimestre encerrando de atividades da Escola Bíblica Dominical, nos estudos que conseguimos chegar hoje à última lição desse trimestre, onde estudamos o livro de Gênesis, estamos estudando, restando somente agora esta última lição, que é a lição 13, que nós vamos estudar hoje. E estamos muito felizes porque Deus nos abençoou até aqui, com esses estudos, muito aprendizado, muita participação. Deus abençoou grandemente até aqui. Como diz a Bíblia, o seu versículo bíblico que diz: até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ter esse último estudo, que vai ser ministrado pelo nosso pastor da igreja, a partir do Catete, pastor Heraldo Sena Campos. E com muita alegria nós vamos fazer essa abertura desse último momento de atividade da IBD desse trimestre, pois domingo que vem estaremos começando um novo trimestre de estudos, onde nós vamos poder estudar já no Novo Testamento. Estamos encerrando o primeiro livro do Velho Testamento, nesse primeiro trimestre de 2021, e no segundo trimestre a gente vai começar o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. O material foi encomendado, já está aqui de nossa posse, e vai ser distribuído para os irmãos, alunos, professores, todos aqueles que têm participado da IBD. E eu convido os irmãos aí para os seus lares, abrir as suas Bíblias, que dessa abertura vamos fazer a leitura bíblica, Gênesis capítulo 46, verso de 1 a 3. O verso 3 é o nosso textual da lição de hoje, que tem o título: Deus transforma o mal em bem. Vamos nessa lição, vamos ver esse grande momento de Jacó, Israel, povo de Deus, José do Egito. Deus vai abençoar grandemente nessa última lição. Então, os irmãos, abram suas Bíblias aí, vamos ler Gênesis 46, de 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, veio a Beerseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: Eis-me aqui. E disse Deus: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Mais uma promessa que Deus fazendo, afirmando, reafirmando, confirmando as promessas que já havia feito, a todos os patriarcas, anterior a Jacó, seu pai, Abraão, Isaque, e agora confirma a Jacó, terceiro filho dos patriarcas. E eu convido os irmãos aí das suas casas também para cantarmos o hino, que é o hino que nós demos abertura ao trimestre, é o hino considerado o hino do trimestre. Quando nós fizemos a primeira lição desse trimestre, nós cantamos esse hino. É o hino 52 do HCC. Ele tem o título: Grandioso és tu. Tudo que nós estudamos está sobre a égide, sobre o controle, sobre a proteção, sobre a bênção desse Deus que é muito grande. Grandioso és tu. É o título do hino que enaltece o nosso Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. O livro de Gênesis é o livro do começo, onde Deus criou todas as coisas. E nós temos que exaltá-lo por isso,
através desse hino que vamos cantar, 52 do HCC. Vamos cantar a primeira e segunda estrofes. No final da EBD, cantaremos as outras duas estrofes. Né? Nós vamos ter a oportunidade de ser acompanhado, né, pela irmã Erluce Maria, nossa pianista, né, diretora de música, e também o grupo da família do pastor, o quarteto que vai cantar, para nos ajudar a gente acompanhar dos nossos lares. Depois desse cântico, desse hino 52 do Hinário para o Culto Cristão, teremos uma oração intercessória pela nossa irmã e aluna da IBD, Ana Inês. Senhor meu Deus, como é maravilhado contemplar tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhamos montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia a todos. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui reunidos como Escola Bíblica Dominical, mais uma vez, para te louvar, porque só tu és digno de honra, glória e louvor, para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos teus servos, e para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e pedir que tu use, ilumine os nossos professores da Escola Dominical como canal da tua palavra, Senhor. E também abençoa-nos a nós, os alunos, para que possamos entender a tua palavra e pôr em prática. Porque só assim, entendendo e praticando a tua palavra, nós seremos felizes e alegres, mesmo na adversidade. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Toma nossas vidas, toma esta igreja em tuas mãos,
E assim nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar com os irmãos nessa manhã para podermos estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Missão que os irmãos têm, naturalmente, estudaram em casa, leram os textos bíblicos. Nesse momento de pandemia, Deus tem nos dado essa possibilidade para suprirmos as necessidades da igreja através da internet. Parabenizo os irmãos que têm participado desses encontros, os professores. Parabenizo o irmão superintendente, irmão Elias, que tão dedicadamente tem elaborado, tem acompanhado esses estudos, e isso tem feito muito bem a todos nós. Se não atingimos toda a igreja, mas algumas pessoas estão sendo alcançadas com o estudo da Escola Bíblica Dominical. E quero usar o texto do apóstolo Paulo inicialmente, para saudar os irmãos, quando ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para todos os irmãos, deixo esta saudação paulina, e a faço minha também para esse encontro. Nós estamos, neste domingo, vamos estudar sobre o tema Deus transforma o bem, o mal, em bem. Mas preciso contextualizar um pouco esse assunto, dizendo alguma coisa sobre essas lições de todo o trimestre. Hoje, sobre a introdução, nós estamos estudando sobre Jacó e sua família. A chamada feita por Deus a Abraão, a promessa de fazer dele pai de uma grande nação e a terra prometida, é uma promessa muito grande, é um plano de Deus muito grande. E essa promessa, ela foi marcada, essa jornada, aliás, foi marcada por fatos extraordinários que revelam a direção de Deus, a providência de Deus. Jacó, neto de Abraão, ele ocupa um período muito importante nessa história, um espaço na história da revelação bíblica muito importante. A sua vida é marcada de fatos extraordinários que nos levam a entender que quando Deus chama, chama mesmo. Quando Deus chama, Ele corrige. Ele toma as rédeas da história e opera os milagres necessários ao bom êxito do prosseguimento da jornada rumo ao objetivo determinado pelo Senhor. A figura de Jacó é uma figura de certo ponto polêmica, porque ele tem procedimentos, ele tem altos e baixos na sua vida. Eu ainda vou pregar sobre a vida de Jacó e seu irmão Esaú. Ambos erraram. Um usou de maneira desonesta para obter a primogenitura. O outro não deu valor à primogenitura. Esse é um fato muito importante, não ter dado valor à primogenitura. José soube muito bem receber os sofrimentos como sendo oriundos da providência divina. Há um tema que nós podemos observar nessa história da família de Jacó, em que
José entende que tudo que aconteceu na vida dele foi pela providência de Deus. Até os males, até as dificuldades. Isso ensina-nos bastante. Aprendemos bastante com isso. Nós não nos acostumamos com os problemas da vida, com as dificuldades da vida. Basta termos uma dor de cabeça que já estamos reclamando, transformando isso em um caos. Pois José, ele teve dificuldades tremendas e ele as entendeu como sendo providência de Deus. E isto ocorreu desde o momento em que os seus irmãos o venderam aos mercadores para o Egito. Passando pela casa de Potifar, José foi ali vendido como escravo, mas na casa de Potifar ele se tornou um mordomo excelente, organizou a vida daquele militar e Potifar ficou encantado por ele, porque foi um trabalho excepcional. Mas dali ele teve também que demonstrar a sua fidelidade a Deus, não cedendo aos encantos, aos ataques de sua mulher. Mas por isso ele pagou. Pagou porque permaneceu fiel a Deus. E foi levado à prisão. Na prisão, foi uma providência de Deus, na prisão ele se encontra com dois ex-funcionários do rei, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos. Ele decifrou os sonhos. E eles saíram dali. Um foi morto e o outro foi servir à mesada do rei, à mesa do rei. Em lá servindo, chegou o momento que o rei teve um sonho e ninguém pôde decifrá-lo, nenhuma adivinha, nenhum profeta, ninguém. Mas esse copeiro se lembrou de José e citou ao rei. O rei mandou chamá-lo, o faraó mandou chamá-lo, e ele veio, e Faraó lhe disse sobre o seu sonho, e ele decifrou, e aí desvendou-se para José um quadro maravilhoso, em que de escravo ele foi guindado à posição de governador. Na posição de governador, que vamos ver na lição, ele pôde se defrontar com seus irmãos e ele pôde ajudar a família e dar prosseguimento ao plano de Deus na formação do seu povo até a terra prometida. A história de José, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Mas em momento algum ele sentiu-se desprezado por Deus. Não, ele não entendia dessa maneira. O autor da lição nos apresenta um roteiro muito interessante e que eu pretendo segui-lo, e a minha aula não deve durar mais de 45 a 50 minutos, pretendo segui-lo até como norte e a divisão didática desse ensino. O autor da lição de hoje fala-nos sobre um susto depois do banquete. É um dos pontos. Depois, uma revelação depois do susto. Segundo ponto. Depois, a comunhão depois da confissão. Terceiro ponto. Depois, a promessa da bênção e a bênção da promessa. Quarto ponto. Finalmente, o autor faz algumas aplicações práticas para a nossa vida. Há um roteiro também no trimestre que nós temos estudado e que esse roteiro tem nos abençoado através do estudo. Por exemplo, a primeira lição, a criação do universo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Segundo, o ser humano e sua razão de ser. Terceiro, o ser humano desvia-se do propósito de Deus. Quarto,
distanciando-se de Deus. Quinto, uma nova chance. Sexto, Deus começa a formar o seu povo. Deus age contra o pecado, os benefícios da fidelidade, a verdadeira casa de Deus, a bênção da reconciliação, os desencontros familiares. Deus dá vitória ao homem de fé e Deus transforma o mal em bem, que é o nosso assunto desta manhã do estudo de hoje. Nós vemos, meus irmãos, nessa lição, o encontro de José com os seus irmãos. Agora, ele, como governador do Egito, depois de descobrir, depois de decifrar aquele sonho, falando a Faraó em um período de 7 anos de seca e 7 anos de fartura, e Faraó disse, muito bem, está decifrado. E José disse que ele deveria procurar alguém que pudesse executar esse plano. Faraó lhe disse, eu não tenho ninguém, só tenho uma pessoa. E essa pessoa é você. Você vai executar esse plano. José foi, portanto, na história da revelação bíblica, o primeiro economista prático, e foi exercer os princípios básicos da economia. Quando você tem muito, você faz sua previdência, para que, no momento de crise, você possa ter suas necessidades supridas. Depois do primeiro contato com seus irmãos, José pôde identificá-los. Ele pôde identificá-los. Os irmãos não o identificaram. Já tínhamos passado mais de 20 anos. Os irmãos não o identificaram. Mas José queria, após a identificação, queria ver o seu pai, queria ver o seu irmão. José botou isso no coração e trabalhou para isso. O que fez ele? Usou a estratégia dizendo que eles eram espias. Espias. Vocês são espias. E José começou a indagá-los, a conversar com eles. De onde vocês estão vindo? Eles disseram, nós estamos vindo de Canaã, lá uma seca. Tudo está acabando, os animais, é uma fome geral. Nós não temos como sobreviver. Nosso pai mandou-nos aqui para recebermos o suprimento. Ele perguntou, quem é o seu pai? Ele disse quem era. E os filhos, os seus irmãos, se revelaram, nós somos parte de uma família que teme a Deus. Tomamos conta de animais, somos homens do campo. Somos 12 irmãos. Um irmão, as feras o comeram. José foi conferir tudo isso. Um irmão, as feras o comeram. O outro irmão mais novo, Benjamim, está em casa com meu pai. Depois da perda do primeiro irmão, meu pai não pode ficar sem Benjamim, porque emocionalmente ele não conseguiria viver, portanto ele ficou. Deram toda a ficha da família a que José gostaria de ter. E todos os detalhes foram conferidos. E José disse, não, vocês são espias, insistiu com essa tese. Vocês são espias, e os espias devem ser presos, e ficarão como escravos, vão servir a corte, vão obedecer ordem, não terão direito a nada. José estava usando uma estratégia toda especial. Toda especial. Quando ele os condena, ou os critica, os acusa de serem espias que vieram ver a nudez da terra do Egito. Isto é, constatar os defeitos da terra. Mas, mesmo assim,
No fundo, ele sabia que eram seus irmãos, ele nos atendeu, ele nos deu mantimentos, mas ele exigiu que eles voltassem com seu irmão, trouxesse seu irmão Benjamim. Essa era a exigência de José. Vocês venham, mas com Benjamim. Vocês vão embora agora, mas tem que ficar um de vocês aqui como garantia de que vocês não são espias. E eles escolheram, então, a Simeão. Simeão ficou ali como um trunfo, como um penhor que José teria, como uma garantia de que eles voltariam. Voltaram para casa, contaram toda a história ao pai, e chegando em Canaã, abriram suas sacolas e viram que estavam lá os cereais, mas que o dinheiro também estava. José não os tirou. Isso era algo muito diferente. Mas disseram a Jacó que nós só poderemos voltar ao Egito se nós levarmos Benjamim, que é a exigência do governador José. Jacó relutou. Eu já perdi meu filho, José, agora vou perder o segundo filho querido, e Benjamim era um filho querido dele. Como é que eu vou viver? Se eu perder esse filho, eu vou morrer. Mas eles o convenceram, não. O governador disse que para voltarmos lá, teremos que voltar com Benjamim. Lá está Simeão. Se não formos, ele vai ser morto. E se nós não formos, nós não teremos condições de viver. Eles estavam no segundo ano da crise, da fome. E o previsto eram 7 anos. Faltavam ainda 7 anos para completar aquela previsão de José. Estavam no segundo ano. E eles disseram, nós temos que voltar, mas temos que levar Benjamim. Rubem se ofereceu e disse, se ele não voltar, você pode matar os meus filhos, 2 filhos, e outros deram toda a garantia a Jacó de que eles fariam o máximo. E voltaram ao Egito. Com a permissão de Faraó, eles conseguem trazer toda a família para o Egito. Foram para o Egito. Mas Faraó teve uma revelação depois daquele susto. Aliás, eles tiveram uma revelação depois daquele susto. Nesse encontro com os seus irmãos, acontece o fato mais importante. José reconhece Benjamim. Agora, no Egito, recepcionados por José, ele reconhece a Benjamim, manda soltar Simeão, os reúne, abraça emocionadamente Benjamim, manda oferecer águas para eles lavarem os pés. E os irmãos, imaginem, era uma viagem, segundo os estudiosos, em torno de 560 quilômetros. 560 quilômetros é uma distância como daqui a Linhares, uma cidade no norte do Espírito Santo. E eu deduzo que essa caminhada, eles jovens ainda, eles levaram entre 25, no mínimo 25 dias a 30 dias para chegarem ao Egito. Era uma viagem longa. E ali juntos, José então se emociona, manda oferecer água para lavar os pés, comida. A emoção de José é tão grande que ele, em dado momento, ia cair numa crise de choro. E quando ele percebeu isto, se afastou para o canto, chorou. Chorou muito daquela emoção. Imagine os irmãos, que emoção. Depois ele volta, reconhece, recebe-os, abraça-os novamente
continua aquela conversa deles, oferece-lhes comida, os egípcios comem à parte e os israelitas comeram de outra parte, porque eles não se juntavam nesse sentido. Então, esta revelação, esse colóquio que houve entre eles, é algo muito importante. E depois de serem atendidos e viverem aquela emoção, e irem embora a caminho, José, ainda planejando, arquitetando um plano para trazer toda a família, sobretudo seu pai, José manda que os seus servidores coloquem na sacola os cereais, o dinheiro que eles trouxeram em dobro, porque constataram que o dinheiro não tinha sido descontado, pensavam que era engano, aqui está o dinheiro em dobro, eles constataram o dinheiro, mas na mochila, no saco que era pertencente a Benjamim, eles colocaram a taça, que era um objeto nobre, tradicional do Rio, a taça de prata, tinha um grande valor, tinha também uma grande importância até simbólica, e colocaram aquela taça. É interessante adotar, meus irmãos, que José usa de uma estratégia que, às vezes, guardadas as devidas proporções, eu tenho usado essa estratégia para evangelizar. Às vezes eu pego um táxi e sento-me ali, vou percebendo as coisas, olhando, ver se o motorista tem alguma coisa ali, está ouvindo música, se ele tem alguma Bíblia, se há alguma identificação. Enfim, eu puxo uma conversa com ele e, no final, eu consigo introduzir o Evangelho. A gente fala sobre muita coisa, mas, no final, entra o Evangelho. Um dia desse, eu peguei um táxi e vi que o motorista tinha uma Bíblia ali na parte da frente. Eu li aquela Bíblia e eu, então, perguntei a ele: o senhor é crente? Sou de Jesus, sou crente. Muito entusiasmado. O senhor lê a Bíblia? Leio a Bíblia. Você entende? Entendo. O que o senhor acha que a Bíblia é? Não, a Bíblia é a palavra de Deus, etc. E ele falando, e eu tomando a posição de um crítico, até de um ateu. Às vezes perguntou: o senhor crê mesmo na Bíblia? O senhor acha que é verdade o que a Bíblia diz? Quem escreveu a Bíblia? Foram homens e mulheres inspirados por Deus, e tem aí na Bíblia a orientação, o Espírito Santo de Deus conduz todos os fatos da Bíblia. Ali está o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O senhor crê que Jesus Cristo veio ao mundo? E eu começava a indagá-lo assim, como alguém incrédulo. Crê. O senhor acha que Jesus morreu mesmo na cruz? Acho. Morreu na cruz para me salvar. O senhor tem certeza da sua salvação? Tem. Qual é a garantia que o senhor tem? É a morte de Jesus. Se o senhor morrer, o senhor vai para o céu. O senhor sabe o que é pecado? Pecado é isso. O senhor crê em tudo isso? Em Deus, e que Deus está te abençoando? O senhor crê nisto? E eu comecei a perguntar, ele respondia, eu estava suando até as minhas respostas. Finalmente eu disse a ele: olha, eu sou evangélico, eu sou pastor. Aí ele me abraçou: mas pastor, como é que o senhor me faz sofrer tanto assim? Eu responder tantas coisas, como é que o senhor me fez isso? Não sei o quê, meu amado. José usava de uma estratégia para trazer a sua família de volta, porque
Esse era o plano de Deus. José fez e questionou, usou de meios assim não muito éticos, até colocando esses objetos na sacola de cada um para acusá-los de fraude, desonestidade, de serem espias. Enfim, quando ele teve encontro com os seus irmãos, a segunda vez que Benjamim estava presente, ele usou isto. E aí eles tiveram que voltar como que presos, porque foram desonestos, desonraram o governador do Egito, furtaram alguma coisa do Egito. Quando abriram os sacos, do mais velho até o mais novo, e não aparecia nada, chegou exatamente em Benjamim estava a taça. Aí todos caíram. Há uma mudança muito grande na mentalidade dos irmãos de José. José quis saber também se eles estavam arrependidos daquilo que eles fizeram com ele, e agora seria uma prova para eles encararem a condenação de Benjamim, se eles queriam se livrar de Benjamim ou se eles tinham uma outra, uma regeneração, um outro caminho, um amor por Benjamim. E logo quando José disse, olha, Benjamim, ele errou, ele é escravo, ele vai ser condenado, sofrer, vai à morte. Judá disse, não faça isso. Não, meu Senhor, não faça-nos esse mal. Se Benjamim ficar aqui, o nosso pai vai morrer. Nós não podemos deixá-lo. Eu me apresento, eu fico no lugar de Benjamim. Eu assumo essa responsabilidade. Eu sou esse penhor, fico no lugar de Benjamim. E aí houve evidentemente, grande emoção, a gente vê, e, como o texto diz, e José ficou convencido de que eles tinham se transformado e eles não fariam isso, amavam a Benjamim, não fariam a Benjamim o que fizeram com ele. E ali eles vão se banquetear e comemorar, e depois disso José revela quem ele era. Eu sou o vosso irmão, aquele que vocês venderam. Aí eles caíram aos pés de José, pediram perdão, nós fizemos o mal, nos perdoamos, porque pela gravidade do que eles fizeram com José, e pelo poço que José assumira. E seria, até certo ponto, natural que José agora pudesse também cobrar, puni-los por aquilo que ele fez. Mas José não fez. Sabe por quê? José atribuiu aquele ato deles como sendo uma providência de Deus. E a providência de Deus para que José chegasse ao Egito foi aquela venda. E aí ele chegou ao Egito. Então, José disse, vocês não precisam se sentirem culpados de nada, porque esta foi a providência divina. Assim quis o Senhor Deus. Assim é essa história. Vocês estão perdoados, estão livres. Mas José também mandou, então, que eles voltassem e que dissessem ao seu pai para vir ao Egito com toda a família. Com toda a família. Os escritores, os analistas dizem que a família de Jacó girava em torno de 70 pessoas. Aí viria, então, toda a sua descendência,
filhos e filhas, netos, noras, servidores, todos, os animais. E Jacó, então, recebeu, eles voltaram para casa. E lá disseram com muita emoção o que tivera acontecido. E Jacó agradeceu a Deus, mas Jacó não estava convencido que deveria descer ao Egito, ir para o Egito. E orou a Deus e teve encontros com Deus. E depois Deus o convenceu. E Deus disse, eu estarei contigo. Isso faz parte do meu plano, do cumprimento da promessa feito ao teu avô, Abraão. E o cumprimento dessa promessa exige que o meu povo passe pelo Egito. Meus irmãos, a vida cristã, a chamada de Deus a Abraão, e Deus prometeu fazer dele pai de uma grande nação, e daí o caminho da terra prometida, depois da escravidão no Egito, essa caminhada, e Deus se comprometia em apresentar a Abraão uma terra, levá-lo para uma terra, essa caminhada não poderia ser em linha reta, não poderia ser plenamente plana. Não, ela tinha aclives e declives. Ela tinha momentos altos de glorificação e momentos de provação. E o caminho, passar pelo Egito, era uma provação. Era uma provação que o povo de Israel deveria ficar 400 anos no Egito. E só depois seria libertado. 400 anos no Egito, só depois seria libertado. E ali naquela oração que Jacó fazia, Deus, o anjo do Senhor, o convenceu de que ele deveria ir para o Egito. E Jacó, o que fez? Foi adorar a Deus. Apresentar um culto de adoração a Deus, da verdadeira adoração. E ele foi, então, a Berseba. Em Berseba, ali, adorou a Deus, agradeceu a Deus e pediu pelas bênçãos de Deus. Em Berseba, Jacó, então, fala com Deus e é abençoado pelo Senhor. E Deus o recomendou, eu estarei contigo. Você deve ir ao Egito. Jacó reuniu todos os seus 70 descendentes e foi para o Egito. Nova caminhada de 560 quilômetros, com animais, com tudo, agora muito mais vagarosa. E Jacó foi para o Egito. Lá chegando, foi festivamente recebido por José, com festa, com abraço, com choro. Nesse íntere, Faraó já tinha sido consultado e permitiu que a família de José viesse. E já foi preparada uma terra especial de Gósen, onde os israelitas deveriam habitar. E Faraó lhe deu tudo. E ele teve todo o conforto e pôde progredir na vida e criar ali a nação judaica. Interessante, meus irmãos, é que na administração de José como governador do Egito, todas as pessoas, todos os povos pequenos que estavam passando necessidades, teriam que ir ao Egito buscar mantimentos. E todos eles teriam que ser atendidos por José. José, naturalmente, no galpão, com sua mesa grande, os servidores ali, ficava recebendo as famílias, identificando-as, indagando-as, como fez com a família de Jacó,
quem são vocês, de onde vocês vieram, o que vocês fazem. E José ali ia, então, atendendo-os com as cotas especiais, com alimentos, para que eles pudessem sobreviver. José era o administrador de tudo isso, conhecia tudo isso. Tanto é que a fome prossegue, são 7 anos, e, no final, os próprios egípcios não tinham mais nada para dar em troca. Não tinham dinheiro, não tinham nada. E o que José fazia? Ele dizia, oh, Senhor, não temos dinheiro, mas temos animais, ou temos terra, vamos vender, trocamos a nossa terra. E José trocou, fazia isso, uma troca entre os mantimentos e as terras. O certo é que todo o Egito passou a pertencer a Faraó. Ele conseguiu comprar com isso todo o Egito. Com essa administração de Moisés, com essa administração de José, uma administração habilidosa. Bom, o povo de Israel, a família de Jacó, vivendo no Egito, ela cresce, o povo de Deus se multiplica. E, finalmente, o final da vida de José, antes o seu pai morre e confere a bênção aos seus filhos, que eram 2, Efraim e Manassés. E aí há um detalhe interessante que Jacó concede a bênção a Efraim, que era o mais novo, e não a Manassés, que era o dono da primogenitura. E a primogenitura, meus irmãos, tinha algo muito importante. Dava o direito da sucessão, direito de responder pela família, direito de posse. Era a autoridade que passava a acontecer sobre a família. E ali Jacó dá a Efraim a primogenitura. José ficou um tanto quanto sem entender, mas pensou que fosse pelo fato de Jacó estar quase cego, que ele não tivesse condições de identificar um e outro. Mas Jacó disse, não, essa é a orientação de Deus. É assim que deve ser. É assim que o Senhor quer. E deu, então, a bênção aos filhos de José. Interessante aí que José era casado com uma egípcia. Isso não era comum. Mas, vendo a história, a gente vê que José não tinha outra opção. Estava vivendo no Egito. Era governador do Egito. Ele tinha que se casar, não havia nenhuma judia ali. Tinha que se casar com uma egípcia. E ele se casou com ela. Teve esses 2 filhos. E esses filhos foram adotados por Jacó. Naturalmente, que passaram pela circuncisão, eles foram adotados por Jacó. Eles passaram a pertencer na genealogia da própria família de Jacó. Substituíram assim o seu pai. Eles tiveram, então, fizeram parte da história da família de Jacó e da história da revelação, como a gente vê a seguir nos ensinos da palavra de Deus. José, então, ali, Jacó abençoa os seus filhos, a sua família, e a bênção no Velho Testamento era um ato muito sério, um ato de grande importância, como também a maldição. A bênção de Jacó sobre a família de José era uma bênção que constituía verdadeiramente a presença de Deus. Era o poder que tinha o patriarca
em poder abençoar em nome do Senhor Deus, a quem ele servia. Abençoando, então, Jacó a seguir, veio a falecer, aproximadamente nos seus 137 anos, veio a falecer, foi enterrado no túmulo dos seus familiares. Depois, José também viveu mais anos, mas veio a falecer aos 110 anos de idade, mas prosseguiu ali a obra que ele fizera na introdução e condução do povo de Israel do Egito. O povo de Israel cresceu muito. E aí, os sucessores daquele faraó não tinham qualquer identificação com a história de José. E eles ficaram descompromissados em seguir, em honrar, em privilegiar os israelitas lá no Egito. E o que aconteceu? Os israelitas foram feitos escravos. Escravos. Por quê? Porque aconteceu o grande fenômeno de as famílias judias se multiplicarem. O povo de Israel se multiplicou no Egito, se multiplicou ao ponto de a população de judeus no Egito ser superior aos egípcios. Ser superior aos egípcios. E Faraó ficou com medo disso. Ficou com medo de que um povo inimigo viesse atacar o Egito e os judeus se aliassem a esse povo inimigo, ou até mesmo que os judeus fizessem uma revolta do Egito e dominassem. Aí ele começou a determinar, então, punições, eliminando as crianças que nascessem, matando os homens, ficando só as mulheres. Depois veio o caso de Moisés, que miraculosamente foi abençoado e usado por Deus, aquele método para que o povo não fosse exterminado. Na caminhada desse estudo, a gente percebe que no encontro de José, a segunda vez com seus irmãos, colocaram na mochila, se assim posso chamar, de Benjamim, a taça. A taça que o rei se servia, que o José se servia dela. Era taça nobre, era um bem inestimável. Porque havia no Egito aquela superstição de que, usando aquela taça e através daquela taça, ou o rei, ou o faraó, ou José, poderiam surgir milagres, adivinhações, através daquela taça milagrosa. E aí surgiram vários comentários sobre que José estava envolvido com superstição, por exemplo, as práticas da superstição, que com objeto algum as pessoas teriam, essa é uma teoria bem conservadora, que era só superstições, porque não era possível ter a pessoa poderes advindo do objeto, poderes extrasensoriais. Essa teoria derruba a ideia de que a taça dava poder à pessoa de adivinhar. Uma outra teoria fala sobre que era uma invencionice, há tantas que tinham e temos aí nos dias atuais, mas no Egito, sobretudo, surgiam muitas invenções, muita superstição. Há outros críticos também aí que criticam José por ter se envolvido
com superstição, que não é verdade. José não tinha a mínima necessidade disso. Primeiro, ele já tinha esse poder de Deus. Já adivinhou na sua juventude, aquele sonho com os irmãos. Depois adivinhou no cárcere. Adivinhou para Faraó. Qual a necessidade de José usar de uma taça para ter poderes de adivinhar? Ele já tinha esses poderes. Já tinha isso. E mais a mais, os poderes de adivinhações têm um sentido diabólico, sentido do mal. Quando Elias teve que se defrontar com aqueles profetas de Baal, todos eles profetizaram, eram adivinhas, etc, etc, etc. Ninguém deu solução. Bastou tão somente que Elias orasse e o fogo fosse consumido. Havia no Egito essa ideia de muitas superstições. Os eruditos, alguns eruditos, uma grande maioria, não creem que fosse José ou que José tivesse envolvido com isso. Eu acho que essa opinião minha, pelos estudos, pela vida de José, por aquilo que ensina a palavra de Deus, José não teve qualquer interferência, que não é lícito ao servo de Deus se valer desses atos supersticiosos. Não é lícito. A parapsicologia moderna tem tentado explicar muitos fenômenos da mente, fenômenos paranormais, etc., etc., mas a teologia bíblica não nos leva a concebermos esta ideia de uso de um poder extrasensorial por um servo de Deus, usando um elemento. Nosso poder vem de Deus, e Deus se revelou com tantos poderes aos seus servos, e realizando tantos e tantos milagres, ele vem de Deus. Mas nós temos, meus irmãos, já finalizando, nessa lição de hoje, fatos importantes. Primeiro, Deus transforma o mal em bem. Fica gravado na sua mente. O mal em bem, em um bem. Aquilo que os irmãos de José tentaram fazer para ele como mal, foi transformado por Deus em um bem. Maravilhoso. E há uma expressão muito comum que é comportada aqui nessa lição. Há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. O mal da venda de José foi o bem. Foi o início de uma grande caminhada, de uma grande vitória. Segundo ponto, nós devemos perdoar. José tinha tudo para não perdoar, sob o ponto de vista carnal, humano, porque eles queriam matá-lo. Tinha tudo para não perdoar. Teve os seus irmãos aos seus pés. Aos seus pés. Uma só palavra, eles estariam mortos. Mas José os perdoou. Não só os perdoou, José os amou. Amou profundamente e não deixou que nada de mal viesse a acontecer aos seus irmãos, à sua família. Pelo contrário, os introduziu no Egito, e no Egito eles puderam crescer, puderam fazer ali a obra para a qual Deus levara José, e a continuação do plano de Deus em demanda à terra de Canaã. A lição nos deixa esses exemplos de alguém que foi fiel a Deus, de alguém que não vacilou, de alguém que foi uma grande bênção
para a obra de Deus. Alguém já disse que José é um protótipo Jesus no Velho Testamento. E as palavras finais de José foram de esperança. Certamente Deus vos visitará. A esperança. E nós temos esperança. E aprendemos que nos sofrimentos nós devemos crescer. José cresceu no seu sofrimento. E que nem sempre o sofrimento é resultado de um pecado. Às vezes o sofrimento vem por Deus para que as nossas vidas sejam aprimoradas, refinadas e mais dependentes do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus abençoe os irmãos na compreensão desta lição. Amém. Nesse encerramento, irmãos, da nossa EBD, desse domingo, 28 de março de 2021, queremos comunicar o nosso encontro interativo hoje, às 18 horas, pelo Zoom. Vamos encerrar esse trimestre com chave de ouro, com a presença e a participação de todos os professores, dos irmãos, alunos, todos aqueles que tiver a vontade, o interesse de aprender mais, aprofundar mais da lição que foi estudada nessa manhã, trazida pelo nosso pastor Heraldo Sena Campos. E convido os irmãos aí para a gente encerrar essa EBD, para cantarmos a terceira e quarta estrofe do hino que nós demos a abertura, que é o hino do trimestre, estamos fechando o trimestre. Vamos repetir esse hino, cantando com o acompanhamento da nossa irmã pianista, Edilce Maria. A letra vai estar na tela, né? Grandioso és tu. Vamos cantar com bastante animação, reconhecendo em nosso Deus, Ele como Deus grande, Deus poderoso, Deus que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todos os males. Depois vamos ter a oração final dessa EBD, que vai ser elevada aos céus pelo nosso irmão José Geraldo Júnior. Senhor Deus, amado Pai, quero vir lhe pedir aqui por cada irmão aqui da Igreja Batista do Catete, ó Deus, possa nos preservar na sua presença.
Também, ó Deus, quero vir lhe pedir, possa nos livrar desse mal que está no mundo, ó Deus, que possa nos dar proteção, sabedoria, ó Deus, e bastante paciência para respeitar essas regras, ó Deus, e pedir pelos irmãos que estão enfermos também, ó Deus, que possa, assim, com a sua vontade, o Senhor possa visitar cada um, abençoando, tirando desse leito, ó Deus. Isso que eu venho lhe pedir. Abençoe cada vez mais a vida do pastor Heraldo, ó Deus, e a sua família, como assim como todos os outros familiares e participantes da Igreja Batista do Catete. Isso que eu venho lhe pedir e imploro. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.